Boa noite, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, meu amigo, a você, o familiar que está ouvindo mais esse vídeo. Quero agradecer a Deus pela sua assistência e queremos refletir mais uma vez com você dentro do Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. Que o Senhor Jesus Cristo, pelo poder e a graça do Teu Espírito Santo, ajude a cada um de nós no entendimento dessa palavra e também na prática dela no nosso dia a dia e elevo da nossa condição espiritual diante de Deus e das pessoas. Nós temos refletido sobre o Sermão do Monte e eu quero ler com você agora os versículos que nós já estudamos até agora, até o verso de hoje. Leia aí, acompanhe comigo, se você tiver a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Leamos juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se deles os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A nossa reflexão de hoje é sobre o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós temos refletido algumas vezes já, falando um pouquinho, que esse Sermão do Monte, com todas as bem-aventuranças, elas não são características de personalidade das pessoas, mas é uma condição do cidadão do reino de Deus, da nova criatura em Cristo, é o caráter do cristão que Deus diz que vai habitar nos céus, habitar no novo céu e na nova terra. Ela é uma sequência, de desenvolvimento de Jesus sobre essa condição do caráter do cristão. Nós vemos aí essa simbologia em elos interligados, Primeiro, nós vamos ver aí sobre os humildes do reino, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, que é o que nós vamos ver hoje. E depois vai vir os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que são perseguidos por causa do reino. Então, nós vimos na primeira preleção nossa sobre os humildes de espírito, que é a condição de cada um de nós entendermos que diante de Deus nós temos que ver que nenhuma obra nossa, nenhum feito, nós não temos atos de justiça que pode nos levar ao reino de Deus por nossas próprias forças. Então essa humildade de espírito é reconhecer diante de Deus que somos pecadores e que somos miseráveis e nada temos nas nossas mãos ou nos nossos atos e atitudes que nos possa adentrar o reino dos céus. Os discípulos perguntaram isso para Jesus: Senhor, então quem pode ser salvo? Jesus falou: para o homem isso é impossível, mas não para Deus. Então sempre temos que ver a condição de habitar no reino de Deus e salvação sobre o ponto de vista do poder de Deus para essa salvação. Depois dos que choram, nós vimos essa condição de ver a nossa condição de pecador e nós mesmos chorar diante de Deus por essa nossa condição. E o consolo vem de que quando nos humilhamos diante de Deus, Ele diz que nós vamos herdar o reino dos céus, serão o reino dos céus. Quando nós choramos diante de Deus pelos nossos pecados, pelo pecado do próximo, por aquele pecado que está ignorante na fé e no conhecimento das coisas de Deus,
Jesus nos consola porque Ele já tem solução para isso. Deus nos consola porque Jesus foi a solução para isso, para mim e para aqueles que ainda estão nas trevas do pecado. E depois, nessa nova condição de vida nossa, nós nos deparamos no nosso meio social, na nossa vida do cotidiano, mas com uma nova mentalidade, nova criatura. E aí nós vamos ser colocados em xeque com a sociedade, com as pessoas que nos rodeiam. Então os mansos vai ser o nosso teste com relação às nossas ações e reação diante do outro ou da provocação do outro. Então temos que entender dentro dessa mansidão aí, nós refletimos no estudo anterior, que essa mansidão vai caracterizar o novo cidadão do céu, porque diante de Deus tudo recebemos dele, nada temos direito, mas ele nos deu graciosamente o reino dos céus e nos consolou. E agora ele diz que herdaremos a terra com a mansidão. Não só exatamente essa terra nova aqui, mas a nova terra, o novo céu que está preparado para aqueles a quem Deus já escolheu e tem escolhido no decorrer de todos os tempos. Os mansos, então, é a nossa atitude diante do outro. No exemplo de Jesus, né? Quando era afrontado, quando era desafiado, sempre agindo com mansidão, com longanimidade. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre ter fome e sede de justiça. Os homens, normalmente, têm buscado nesse mundo, né, a paz, têm buscado nesse mundo a felicidade, têm buscado nesse mundo a alegria, mas vemos que nunca encontra. Quanto mais se reúne a ONU, as Nações Unidas e tudo, não evitam as guerras, não evita as disputas étnicas, não evita disputas religiosas, não é verdade? Porque as pessoas estão procurando a paz, estão procurando a justiça no lugar errado. A justiça no lugar errado, não em Deus. Então, buscar a felicidade, buscar a paz, onde não se pode encontrar a paz, é perder o tempo, né? Então, nós, às vezes, os homens tendem a buscar felicidade nas coisas, nas viagens, no trabalho, ou em diversas situações, e que parece móvel, né? Quando você alcança aquela felicidade, você alcança aquele ponto, aquilo ali é como palha, é como fumaça, logo ele se vai. Mas então, nessa condição, o homem se perde nessa busca. Mas, então, fome e sede de justiça não é buscar bênçãos também, não é buscar experiências ou felicidade em coisas, conforme nós estamos falando. Porque tem pessoas que às vezes acham que quando for abençoado com determinada situação, ele vai ser feliz. E às vezes a vida dá condição a ele, Deus até abençoa em alguma situação e ele depois acaba não tendo a felicidade. Então, porque a justiça, ele acha que ele continua vivendo uma situação de justiça mesmo sendo abençoado. Então temos que tomar cuidado com relação a isso. O que Jesus explica? Antes até do alimento e do que vestir, ele disse para não ficar ansioso por coisa alguma, não é verdade? Então o que ele ensinou aos seus discípulos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus também não quer dizer para nós que é só nós vivermos uma retidão moral, fazer o que é certo diante dos homens, essas coisas assim, né? Cumprir contratos, honrar, pagar nossas contas. Sim, espera-se isso daquele que vive no reino de Deus, daquele que vive nos preceitos de Deus, mas somente isso não é exatamente esse ter fome e sede de justiça que esse versículo da Bíblia, que essa bem-aventurança está falando. Essa fome e sede de justiça passa pela justificação, passa pelo processo de santificação, principalmente nesse ato aqui, a questão da justificação. Ter fome e sede de justiça temos a certeza e a nossa condição de que, se continuarmos vivendo em pecado
ou aquele que continua vivendo em pecado, é como se nós estivéssemos com as nossas vistas cegas, opacas, obscuras. Nós não vemos as coisas com perfeição. Nós não vemos a verdade a verdade verdadeira que vem de Deus e da sua palavra. Nós vemos as coisas turvadas, com os olhos contaminados pelo pecado. Então, porque sabemos que o pecado em si é uma rebelião contra Deus. Então, se nós ou vivemos no pecado, mesmo moralmente estando agindo correto, mas ainda cultivando em nossa mente ou no nosso coração, ou às vezes até em atos e atitudes. Às vezes nós conseguimos esconder o ato e a atitude, mas o nosso pensamento e nosso coração continuam no pecado. Mas às vezes o pensamento e o coração se expressam no ato e atitude. Então, aquele que tem fome e sede de justiça entende que o seu pecado merece morte, merece condenação eterna. Mas nós não temos essa solução humanamente falando. Nós não temos essa resposta. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos que ao homem isso é impossível, mas para Deus não. É aí que entra a questão da justificação. Jesus oferece a sua vida. Deus envia Jesus para se humilhar como um de nós, viver como um de nós, como justo, o verdadeiro justo que houve nesse mundo, o único verdadeiro justo. Se entregou por nós e morreu e pagou a pena da morte em nosso lugar. Jesus não cometeu nenhum dolo, nenhum pecado em sua boca, diz a palavra de Deus. Mas ele foi esmagado e moído pelas nossas transgressões e o levou à cruz. Ter fome e sede de justiça é saber que aquela cruz de Cristo, aquele sangue derramado, aquela coroa de espinho, aquele cuspe no seu rosto, aquelas chibatadas, eram nossas e nós merecíamos e a merecemos até hoje. Mas Jesus o fez por nós. Jesus tomou o nosso lugar nessas afrontas. Quando nós temos fome e sede de justiça, nós reconhecemos isso. Nós aceitamos essa substituição. O Senhor Jesus pagou o preço por nós. E agora? O meu pecado levou aquele sofrimento de Cristo. O meu pecado levou ele a ter que pagar um preço que não era dele, mas era meu. Era o preço de todo o pecado da humanidade. Desde Adão até chegar a mim. E possivelmente chegar aos nossos descendentes. Porque somos descendentes de Adão e seu pecado. Mas em Cristo Jesus, ele nos faz nascer de novo. É por isso que ter fome e sede de justiça é entender que Deus fez-se justiça por nós. E eu tenho sede dessa justiça, eu quero entender essa justiça. Eu quero me apropriar dessa justiça e me sentir leve. É por isso que ele diz que quem tem fome e sede de justiça será farto de justiça. É bênção. Será bem-aventurado quando eu entender que o pecado que recaía sobre mim, o fardo de afrontar a Deus, de rebelar contra Deus, foi pago na cruz por Cristo. E esse peso foi tirado de mim. Aí eu quero viver uma nova vida, de acordo com os preceitos de Deus. Eu quero viver uma nova vida buscando essa justiça e levando essa justiça para outras pessoas, que é o conhecer de Deus, é o conhecer da sua oferta graciosa na cruz por nós. Então, reconhecendo que essa justiça em Cristo Jesus foi feita por nós, nós desejamos nos afastar do pecado, de tudo aquilo que afronta a Deus. Não é só atos e atitudes, não, é até pensamentos. É até o desejo de que às vezes tem coisas, né, meus amados amigos e irmãos, às vezes tem coisas que eu não faço, mas eu continuo gostando daquilo, embora eu não faça, embora eu não deixe que outras pessoas vejam. Mas o meu coração, às vezes, ainda está contaminado com o desejo do pecado. Então, o que nós precisamos? Ter fome e sede de justiça é pedir a Deus, pedir a Jesus que tire de nós até esse desejo e esse pensamento do maligno que é colocado diante de nós. Que é colocado também
que tira de nós até o desejo desse pensar, o desejo de querer fazer as coisas que não agradam a Deus. Então, ter fome e sede de justiça, grave isso, meu amigo e meu irmão. Quando nós verdadeiramente temos fome e sede de justiça, é uma das orações que nós mais queremos, é que o Senhor tire de nós o desejo íntimo do nosso coração e da nossa mente de pecar, de afrontar a Deus. E é lógico que quando eu penso nisso e quero realizar isso, eu também vou partilhar disso com o próximo, com o outro. É aí que a palavra de Deus entra na prática também. Porque aquilo que eu recebi gratuitamente de Deus na cruz, a justificação, a graça, eu também quero partilhar isso com as pessoas. Não somente a salvação para a vida eterna, mas a questão de usar da mansidão, de usar da humildade, né, e etc. e tal. Nós vamos ver outras bem-aventuranças que essas práticas daquele que foi resgatado por Cristo na cruz. Então, pense exatamente nisso, que fome e sede de justiça é nos livrar do nosso eu pecaminoso, do nosso eu egoísta, do nosso eu que só pensa em mim mesmo, que só pensa no meu e ajuntar para mim. Esse é um detalhe muito importante. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, que quando nós estamos em Cristo, estar em Cristo, ele diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Que coisas velhas é essa? É a ação do pecado em nós, é o desejo de pecar, é o desejo de fazer a coisa errada, diante do meu próximo e principalmente diante de Deus. Então, é por isso que a justificação em Cristo passa diante de nós e muda o nosso desejo e muda o nosso pensar. Mas quem faz isso em nós, a partir do momento da nossa humildade de espírito, a partir da nossa mansidão, através da nossa fome e sede de justiça, o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida e nós vamos querer viver o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é a ação de Deus na minha vida e não mais do pecado, não mais do descendente de Abraão na minha vida, mas do descendente de Cristo ressurreto. Mas o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a alegria, é a longanimidade, é a mansidão em exercício, né? É a bondade, é a temperança, é a fé. Ter fome e sede de justiça é viver esse fruto do Espírito também. Outras bem-aventuranças também vai reforçar e exercitar essa questão. Então, nós vamos desejar viver diante de Deus, diante de Cristo, num perfeito caminho de santidade, uma progressão de santidade. Cada vez mais nós distanciamos do pecado e cada vez mais nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra. Então, reforçando, fome e sede de justiça é o desejo nosso de que o sacrifício de Cristo na cruz por nós mudou meu viver, mudou o seu viver e tirou de nós o desejo de continuar a nossa vida que afrontava a Deus e passa agora a uma vida que agrada a Deus. É o fruto e é o desejo da santificação, que é vivendo os frutos do Espírito que nós estamos falando. Quem mais pode nos exemplificar, nos qualificar e também nos demonstrar isso, quem que é? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso padrão. Todas as vezes que nós vamos para a palavra de Deus, estudamos, refletimos, falamos sobre ela, nós estamos buscando exatamente esse padrão. Dia após dia nós precisamos buscar esse padrão e esse exemplo de Cristo. Então, ao buscarmos esse padrão e exemplo de Cristo, nós estamos exercitando a santificação no nosso pensar, no nosso agir e no nosso ser, principalmente, que é esse caráter que nós estamos falando. Nós não
nós não reformamos, não damos uma meia sola na nossa vida, nós fomos transformados em nova criatura. Aquilo que Cristo ensinou para Nicodemos, lá na nova criatura, o novo nascimento. Importa-vos nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer em fé, é nascer confiante de que o nosso fardo do pecado foi colocado na cruz por Cristo, que Cristo foi morto na cruz por nós, e nós aceitamos isso gratuitamente. Em contrapartida, nós queremos viver uma vida santificada, que busque uma vida parecida com a vida de Cristo Jesus. Uma vida que muda o meu viver, muda o meu agir, muda o meu pensar. Isso, quando o homem começa a mudar a sua vida, ele vai encontrar a paz, ele vai encontrar a alegria, que nós falamos lá no início. Ele vai encontrar a verdadeira paz. Essa paz nós falamos que o homem não encontra sem Cristo, sem Deus. Isso é importante a gente entender e saber com relação a isso. E quando que essas coisas vão se configurar plenamente? Porque mesmo que nós temos a fome e sede de justiça no mundo atual, nós sabemos que a gente ainda está sujeito ao pecado, está sujeito às variáveis da natureza, que às vezes a gente ainda traz mesmo não desejando ela. Ela só vai configurar plenamente e 100% quando estivermos na eternidade com o Senhor. Mas aqui Ele quer olhar para nós e se alegrar conosco de ver em nós que nós mudamos o nosso viver, que nós estamos buscando o caminho dele, que não há mais dolo em nosso coração, que não há mais vontade de pecar, ainda que eu dê os meus vacilos. Mas nesse momento, é igual Pedro quando olhou para Jesus e negou. Quando nós cometemos um pecado que não estava em nossa vontade, ou no nosso desejo, ou não passou pela nossa mente e coração, nós olhamos para Jesus, o padrão da nossa vida, e choramos amargamente, porque nós nos arrependemos e queremos voltar para essa nova vida, essa paz, esse fartar de paz e de alegria que a palavra de Cristo, que a palavra de Deus traz em nós. Então, essa é uma das condições importantes para nós aprendermos aqui nesse ter fome e sede de justiça. Mas como nós vamos praticar às vezes? Como eu vou saber se eu estou com fome ou não? Nós temos que ter algum cuidado, porque assim como na nossa alimentação, se nós levantamos de manhã, tomamos um café, se nós vamos almoçar ao meio-dia, mas se ali no meio daquele café da manhã e do meio-dia você come 2, 3 vezes, o que vai acontecer? Você não vai alimentar aquela refeição principal, não é verdade? E mesmo talvez aquele que usa do jantar na noite, 19, 20 horas, se você come 3, 4 vezes na tarde, você também vai chegar lá e aí você vai ficar com as bobagens que a gente disse. Então nós, como servos de Deus que tem fome e sede de justiça, temos que tomar cuidado com aquela perda do tempo, como se fosse uma beliscada nas comidas do dia a dia, com excesso ou uso inadequado das redes, das redes sociais, do tempo, da televisão, dos esportes, que se a gente for cada hora perder 5, 10 minutos, na hora do seu almoço, de você ver uma mensagem da palavra de Deus, um culto, uma escola bíblica dominical, você não tem mais paciência, você não está com fome, porque você ficou perdendo seu tempo ali em várias coisas durante o dia. Aí chega naquela hora lá, você não tem paciência de parar 10, 15, 20 ou 30 minutos para ver a mensagem. Mas no decorrer do dia, talvez você perdeu 2 horas, olhando várias coisas de 10 minutos, não é verdade? Então, tome o seguinte cuidado. Como nós sabemos que temos fome e sede de justiça, ou como nós vamos praticar esses atos e essas atitudes? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é estudar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a nossa refeição principal. Vai ter a hora do nosso devocional, que você levanta durante o dia, você ouve um devocional aí sim, pela mídia, pelo WhatsApp, ou você tem um livrinho um devocional, ou a palavra de Deus, você lê naquele momento rapidamente e sai com essa palavra de Deus no coração. Em oração você pede a Deus se cumprir em você.
né? E você faz isso de manhã, à tarde, à noite, e tira um período à noite com reflexão maior. E às vezes durante a semana ou no final de semana vem a palavra da sua igreja, vem a palavra que você vai ouvir, mas você precisa tirar um tempo maior para isso. Então é necessário estudar a Escritura e não somente ouvir a Escritura. Esse vídeo, esses outros que a gente tem passado com a mensagem da Palavra de Deus, tem te procurado ajudar você, ajudar a todos nós a pensar na Palavra de Deus de forma prática, né? Você refletir, eu nunca tinha pensado sobre essa forma, a Palavra de Deus é assim, eu quero viver isso. Então ela vai te levar a essa reflexão. Aí você vai voltar para aquele texto e falar assim, é isso que eu quero para a minha vida. Então estudar a Palavra é uma condição importante, né? Colocar-se dentro dessa posição, diante da Palavra de Deus. É uma leitura, né, desse grande livro da Palavra de Deus. Ela é muito importante. Hoje, conforme eu falei, nós temos várias formas desse livro, né? Nós temos várias formas. A mais tradicional é esse no papel, né, que você lê. Você pode marcar, você pode fazer anotações, você pode rabiscar, mas uns preferem no celular, no tablet, no computador, que também hoje consegue fazer todas as anotações. O importante é você frequentar a Palavra de Deus. Dedicar-se à leitura regularmente. E nas horas das refeições mais pesadas, tirar esse tempo para você aprender, para você seguir. Um outro fato importante é para orar, você orar diante de Deus. Ler essa palavra, ora a Deus que você vai ler, quer que Deus peça a Deus para comunicar com você através dessa palavra. Deus fala, Deus continua falando hoje através da palavra, para você entender o texto e o contexto e a aplicação. Então, colocar-se diante da palavra de Deus, buscar essa palavra e orar e dedicar-se a ela. E ainda, dentro dessa busca por fome e sede de justiça, só vamos encontrar a justiça na palavra de Deus. E nós temos que ter fome dessa palavra, temos que ter fome do plano de Deus para a vida de todos nós e para a vida de todo cidadão desse mundo. Então, eu pergunto, será esse o nosso grande desejo? Jesus diz lá em Mateus 7,7, depois nós vamos estudar isso aí mais para frente. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. Mas o que pede o quê? Nós temos que pedir a Deus para que Ele nos dê fome, para que Ele nos dê sede de justiça. Quando nós temos fome e sede de justiça, nós fazemos igual Jesus ofertou para aquela mulher samaritana que queria pegar a água no poço, você lembra? Jesus falou assim, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Você é lembrado desse texto? E a mulher samaritana, eu quero dessa água. Mas Jesus não estava falando da água líquida para saciar só o nosso corpo, ele estava falando da água da vida. Que essa é a fome e sede que nós temos que ter. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, buscamos essa fome e sede de justiça, Deus vai nos dar, através da leitura, da oração e da palavra. Isso é um fato importante. E o outro texto que nós vemos aqui é o fechamento desse da bem-aventurança. Veja o texto de Mateus que nós vamos buscar aqui para você. O texto de Mateus que nós vamos ver aqui. Nós já falamos que ler as Escrituras, dedicar-se à oração, e assim a gente fecha com o versículo que é o Mateus 5,6. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça só na palavra de Deus. Só em Deus. E onde encontramos Deus? Onde encontramos a sua palavra? Onde encontramos os seus estudos? Onde encontramos o seu desejo para a nossa vida? Na sua palavra, na Bíblia. Como conseguir isso? Lendo, refletindo, meditando. Como obter sabedoria para isso? Orando, pedindo. Deus vai dar isso. Que é só pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrará. Abrir e dar-se-vos-á.
Às vezes as pessoas estão pensando em muitas coisas difíceis, né? Diz aí, você busca essa palavra de Deus, busque-a. Talvez você tenha uma aí na sua casa e não tenha buscado. Ele diz que se batermos nessa porta da palavra, se nós abrir essa palavra, diz que vai ser nos dado fome e sede de justiça. E se nós buscarmos essa fome e sede de justiça, diz que nós teremos fartos. Deus quer nos dar não somente essa alegria, porque todas essas coisas que nós estamos tratando aqui, fala que é bem-aventurado. Então, os humildes serão bem-aventurados, os que choram serão bem-aventurados, os mansos serão bem-aventurados, e os que têm fome e sede de justiça serão bem-aventurados. Que é uma felicidade que não é desse mundo, é uma felicidade eterna, celestial, que nada deste mundo tira. Os humildes recebem o reino dos céus. Que coisa melhor do que isso? Quando você recebe o reino de Deus, dos céus, sem merecer, você chora pelos seus atos contra Deus e você é consolado porque Deus te deu a solução. Calma, que já tem solução. Cristo, o perdão de Cristo. E você toma uma decisão diante de Deus que você quer imitar a Jesus, você quer ser igual a Jesus, ser manso, ser humilde, ser consolado. E aí você vai buscar essa palavra e levar essa palavra ao outro. Eu quero te desejar que essa palavra tenha ajudado você a entender essas bem-aventuranças. Você possa refletir nela. Próximo estudo nosso, nós vamos ver sobre os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Olha como ela vai tecendo, né? Ela vai tecendo essas bem-aventuranças. Uma vai buscando a outra vai buscando a outra. Eu quero que você reflita nesses estudos que nós estamos fazendo, busque a palavra de Deus, e que Ele possa, com certeza, te abençoar abundantemente. Que você possa crescer espiritualmente e também praticamente, na prática da sua espiritualidade e na prática do seu lidar com as situações humanas, sociais, familiares e com o seu povo, com o seu trabalho e tudo. Deus faz de nós, os seus servos, nova criatura. E eu desejo isso para você, que você seja o farto dessa bem-aventurança ou destas bem-aventuranças que nós estamos estudando. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Que Deus te abençoe abundantemente no seu lar, na sua vida, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Esteja vivendo essas bem-aventuranças com humildade, com mansidão, com simplicidade e de justiça. Deus te abençoe com a sua graça e com a sua paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.